Boa tarde, povo amado e querido. Que alegria imensa estar aqui com vocês esta tarde. Confesso para vocês que toda a dimensão da minha vida, do meu ministério, pouquíssimas vezes eu fui convidado a falar de Nosso Senhor. E é uma pregação muito difícil a se fazer. Porque a Virgem Maria, ela de uma humildade e uma sutileza muito grande, tão grande, que se a gente não parar para reparar, não olhar com atenção, ela mesma se passa despercebida. De tão humilde, de tão pequena, que ela se coloca diante do Senhor, que se nós não pararmos para prestar atenção nos mínimos detalhes, Maria quase que passa despercebida. É claro, hoje de manhã vocês gozaram de uma pregação feita pela nossa irmã, que na minha humilde opinião foi uma grande pregação, coração de mulher que conhece o coração de Maria. E para mim, claro, resta o conhecimento externo de Nossa Senhora. E meus queridos, nós, em hipótese alguma, estamos falando de uma mulher comum. Em hipótese alguma, por mais humilde que Maria seja, por mais que ela se apequene, nós não estamos falando de um ser humano comum. Maria é extraordinária, repleta de toda virtude, de toda graça. Por isso podemos chamá-la de mãe das virtudes. Maria é um ser humano extraordinário ao nível máximo. Se você almeja o nível máximo de santidade, olhe para Nossa Senhora. Se você almeja o nível mínimo de humildade, olhe para Nossa Senhora. Esse é o paradoxo de Maria. Ela ao mesmo tempo é grande, é imensa, é poderosa e ao mesmo tempo pequena, humilde. Tanto que no Ângelus, na tradução correta do latim, faça-se, quando Maria vai dizer, eis aqui a escrava do Senhor. Esse é o termo usado quando Lucas vai escrever o Evangelho. Ali no Evangelho está escrava e não servo. Maria põe-se no lugar da Ralé, da Lelé, da imagem. Como pode, num ser humano, habitar tamanha grandeza e tamanha pequenez? Isso é mistério divino. Mas seja em busca da humildade do céu, ou da grandeza e da santidade, Maria nos aponta o caminho. Hoje, no dia dela, vamos meditar a sua grandeza. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1. Nós vamos meditar apenas o versículo 28, mais especificamente a partir dele. Maria é tão grandiosa que a gente tem que separar meio versículo para falar dela numa pregação. Tão maravilhosa que ela é. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 28 diz assim: o anjo entrou onde ela estava e disse, eu estou com a tradução do Peregrino, portanto pode estar um pouquinho diferente da de vocês, mas eu já vou explicar um pouquinho, eu escolhi essa tradução. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse, alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Alegra-te, favorecida, o Senhor está contigo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos, veja que ao decorrer da palavra de Deus, vários homens estiveram na presença de anjos. Não é fora do comum, dentro do contexto bíblico,
encontros entre homens, seres humanos e anjos. Só que o que me deixa assustado de verdade, o que vai primeiro já vai começando a revelar a grandeza de Maria, é a reação do anjo. Sim, parece uma reação comum, né? Alegra-te, agraciada, favorecida, ou em alguma tradução, ave cheia de graça, como começa a nossa oração. Meus queridos, entenda o seguinte: toda vez em que um anjo aparece diante do ser humano, a primeira frase que esse anjo tem que dizer: não temas. Não temas. Então, veja que o anjo é uma figura extraordinária e o homem, sabendo que é pequeno e limitado, ele teme a presença do anjo por causa da distância das grandezas. Não vai dar tempo da gente conferir passagem por passagem, mas você pode anotar isso se você quiser. Exemplo disso, Gideão, em Juízes 6, 22 a 29. Gideão, quando vê o anjo, quando Gideão ele entende que ele está diante da manifestação da graça e da presença de Deus, Gideão fala assim: ai de mim, porque eu estou diante de um anjo. Então veja o temor tomar conta do coração de Gideão. E olha que Gideão foi um valente guerreiro. Veja, mais para frente, Moisés, em Êxodo 4:13. Deus, quando ele aparece na sarça dele, que ele percebe que a presença de Deus, Moisés põe o rosto contra o chão. Moisés não ousa nem olhar para o mundo. E o que a presença de Deus fala? Não temas, fique firme. Zacarias, nós não temos no Evangelho de Lucas, também um pouquinho antes, o que acontece quando o anjo vai anunciar que Isabel vai conceber. Zacarias, ele toma um susto, mas tão grande que o homem acaba sem voz. Tu imagina alguém se assustar de ficar sem voz? Não é qualquer presença. Então, o que é assombroso é o seguinte: diante da humanidade inteira, quando um anjo aparece, é o anjo que tem que consolar o homem, é o anjo que tem que dizer para o homem: olha, não temas, o Senhor está contigo, a presença de Deus é contigo. Aí, se a gente lê o Evangelho, a impressão que dá é que foi a seguinte: Deus pegou o Gabriel, vem cá, você vai agora até a terra e vai achar essa mulher. E quando você achar essa mulher, você vai entregar uma mensagem para ela, que ela vai conceber o meu filho. A impressão que dá é que o anjo está vindo, né? Ele vem lá no céu e está vindo. Aí está olhando, né? Aí está olhando o ser humano, e ele já sabe o que esperar. Então ele olha aqui, ele vê inveja, ele olha nele, ele vê destruição, mentiras, guerras, caos, aquilo que infelizmente o homem sabe fazer com mais. Mas de repente o anjo para. De repente é o anjo que está nervoso, é o anjo que precisa ser consolado, porque ele encontrou uma presença humana, um coração humano, que é capaz de amar mais a Deus do que os anjos. O Gabriel aqui, ele vai dizer ave, e ave não é um cumprimento qualquer. Aliás, o cumprimento original aqui não é ave, porque isso aqui foi escrito em grego, né? A palavra original do grego é chairé, no sentido de que, como és agraciada, olha o tamanho da graça desta pessoa. Então o anjo que vinha pronto para dizer ao homem não tema, quase que ele tem que dizer para si mesmo: calma aí, eu cheguei diante de uma presença tremenda, eu cheguei diante de uma presença que será estarrecedora, uma presença onde o coração do anjo estremece, onde ele para e é ele que honra Nossa Senhora, ave cheia de graça. Mas essa frase não é curta. Ele fala essas palavras para cumprir uma profecia. Sim, claro, eu sei que todos vocês leem bastante, estudam bastante a palavra de Deus, mas eu vou refrescar a memória de vocês. Abre rapidamente a tua Bíblia
no livro do profeta Sofonias. Isso aí, gente, carismático, a página tem que abrir de certeza. Abriu a Bíblia, pá! Profeta Sofonias. Vou dar uma dica aí, um dos profetas menores. Menor não é porque eles eram baixinhos, porque eles têm pouco estudo na Bíblia. Livro do profeta Sofonias. Ele tem 3 capítulos, gente. Se você for olhar como está, presta a passar para você que eu falei. Mas vamos lá, porque senão a galera da hora me pegando no pé. Mas vocês anotam aí, vão achar em casa, está escrito. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Olha só a expressão de Sofonias. Grita, cidade de Sião, grita de alegria, Israel, festeja exultante Jerusalém, a capital. Acontece que a expressão grita de alegria é a mesma expressão regozija, alegra-te. Em grego é a palavra shairé, que significa alegra-te porque estás cheia da presença de Deus. Então já era uma profecia. Olha só, Sofonias diz: grita a cidade de Sião, grita de alegria Israel. Por quê? Porque, olha só, ele vai dizer: festeja e exulta Jerusalém, a capital, pois o Senhor expulsou os tiranos e eliminou os inimigos. Então essa expressão alegra-te é uma expressão profética, que é usada na Bíblia sempre quando Deus vem, manifesta a sua glória, derrota os inimigos e livra o povo da desgraça. Então é isso que o anjo está querendo significar para Maria. Não é um alegra-te qualquer, não é um ave qualquer, mas é dizer assim: alegra-te, pois o Senhor está em ti. Antes dele falar cheio de graça, só o cumprimento ave já significa que aquela presença, que aquela mulher era a cidade santa, a cidade de Sião, aquela que guardaria a presença real de Deus dentro de si. E não é somente Sofonias, não. Um pouquinho mais para frente, se você achou 2 profetas para frente, abre no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9. Livro do profeta Zacarias. Zacarias fica logo antes de Macabeus, que é logo antes dos evangelhos. Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9. Olha só o que Zacarias profetiza: alegra-te, cidade de Sião, clama Jerusalém, olha teu rei que está chegando, justo, vitorioso, humilde, cavalgando em um jumento, cria de uma jumenta. Então veja, mais uma vez o profeta usa a mesma expressão, shailé, no grego, no latim, ave, alegra-te, rejubila-te. Então, no contexto bíblico, essa expressão alegra-te só é usada quando dá a presença efetiva de Deus. Essa expressão só é usada quando Deus vem e realiza a graça da sua presença, essa presença que cura, essa presença que restaura e essa presença que liberta. Por isso o anjo, ao ver Maria, e ele já via que o Altíssimo habitava aquele coração, que aquele coração de Maria já era a morada do Senhor, numa potência maior que a dos próprios anjos. Por isso ele para diante de Maria, o anjo contempla Maria e o anjo profetiza sobre Maria. Ave significa diante de ti, em ti está a presença do Altíssimo, de forma que ele vem para nos dar a luz, ele vem para romper a escuridão, ele vem para nos trazer a glória. Você está entendendo? Essa é Maria. De impossível, ela não pode ser comparada com nenhum ser humano que existiu, porque isso aqui que você lê na Bíblia, esse anjo cumprimentando o ser humano, vai acontecer somente uma vez, essa vez. Agora eu pergunto para você: como que o teu coração reverencia Maria? Quando você pega um texto para rezar, você está entendendo de quem você está pedindo intercessão? Você está entendendo que
é um ser repleto da graça de Deus. Você está entendendo que Maria, e a gente está só, presta atenção, eu peguei a parte B do versículo para pregar, e a gente está só num quarto do versículo, só que a gente nem foi para a segunda parte. Você está entendendo a grandeza do dom de Maria? Ela, meus queridos, é a mãe do Salvador. Entende? Nela, você entende que no ventre dessa mulher aqui coube o infinito. Você percebe que Deus é infinito, porque nenhum criador pode ser menor do que as suas criaturas. Então você imagina o tamanho que é esse universo sem fim ainda. Você imagina tudo entrou e coube dentro do ventre de Maria. Olha a grandeza desta mulher, que impressiona até os anjos. Agora eu pergunto para você o seguinte: se Maria foi capaz de impressionar um anjo, e vamos e viemos, não deve ser fácil de impressionar um anjo. Por que ela não impressiona você? O que é que tem nesse teu coração duro aí, que não deixa-se impressionar pela presença de Maria? Porque a verdade é essa: ao invés de a gente correr para o auxílio de Maria, a gente corre para o auxílio do vizinho, corre para o auxílio da vizinha, corre para o auxílio disso e daquilo. Às vezes a gente corre para o auxílio de quem está mais capeta do que nós. Pensou, miséria? O que é que Jesus Cristo falou? Um cego vai guiar outro, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Às vezes a gente está pedindo auxílio para o irmão que é mais branco do que a gente. Aí acaba que você vai pedir auxílio, você acaba tendo que carregar o outro irmão. Sai dali mais pesado. Por que é que a gente tem preferido buscar o auxílio de pessoas tão limitadas, quando a gente tem o auxílio dela, portadora das virtudes? Entende que o céu inteirinho e mais tudo que existe nele coube dentro desse ventre. E o que é assombroso é o seguinte: na teologia a gente diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo místico de Cristo. Está entendendo isso? Quem é que não sabia disso? Você sabia que nós somos o corpo místico de Cristo? Agora, me diga você, biologicamente falando, é possível o ventre de uma mulher gerar só a cabeça da criança? Aí de um ventre sai a cabeça, do outro ventre sai a perna, do outro sai o braço, aí do outro sai os órgãos. Não existe. Então, se nós queremos nos considerar corpo místico de Cristo, adivinha qual ventre a gente vai ter que ser gestado? No ventre dela. Se nós não nos dermos a graça de sermos gestados no ventre de Maria, nunca seremos corpo místico de Cristo. Nunca estaremos ligados ao corpo, à cabeça que é Cristo. Por isso tem um monte de católico de IBGE. É da família só do sobrenome, sabe? Quem parece, você nem conhece. Só aparece no dia de repartir a herança. Nunca viu aquela criatura. Vai ganhar a herança só porque tem o mesmo sobrenome. Aí porque diz que é batizado, que tem católico ali na tua religião, a pessoa aparece, mas não tem um carinho de filho. Porque, diz pra mim, você que tem mãe aí, você passa na frente da sua mãe e vira a cara, tá? Você é mal educado assim com a sua mãe? Por que você não se indigna a pegar um terço uma vez por dia? Uma vez, olha que sério. E quem reza um terço por dia acha que faz grande coisa, miserável é você. Tem gente que rezou, meu Deus, devia estar nadando na graça, querido. Cada vez que eu pego o texto, é o momento que eu me relaciono com a mãezinha. Olha, eu vou dizer para vocês. Sabia que demorou 32 anos da minha vida para eu ganhar um carinho de mãe? Verdade. Esse testemunho veio para mim aqui antes de eu vir fazer a pregação. Vou contar para vocês rapidamente. Vem cá, irmão. Estou com muito no meu coração saber disso.
Eu sou um cara extremamente desligado. Então, às vezes você vai me encontrar na rua e vai dizer, lembra de mim? Eu vou dizer, não, não é mentira. Não é mentira. Há 2 anos atrás, eu participei do acampamento. E há um momento de uma intimidade com Maria, onde é fato que quem quer experimentar, experimenta a presença da própria mãezinha do céu. E essa irmãzinha que estava com aquele dia. Foi um momento muito impactante para mim, porque assim, eu na minha família, a gente tem muito carinho por ela, hoje minha mãe é viva ainda, graças a Deus, amo ela com todo o meu coração, mas raramente a gente tem um problema com um momento de carinho, assim, de contato. E Jesus sabia disso. E aí o que Jesus faz? Ele manda Nossa Senhora, às vezes, disfarçar em presenças que querem nos dar carinho. Por isso, essa irmãzinha aqui se tornou tão importante mesmo, que através do olhar dela, através do jeito dela, da presença dela, eu pude, pela primeira vez na minha vida, depois de grande, saber o que é um carinho de verdade. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Mas demorei tanto de teimoso, porque está aqui a mãe das mães, a presença por excelência que nos cura, que nos restaura. Agora, se cada vez que eu tiver um problema na minha vida, eu correr por aí para tudo que é canto, aí vai ficar difícil. Entende? Muitas vezes eu não quero me curvar para quem um anjo se curvou. Muitas vezes eu não quero entrar no ventre que foi habitado pelo Criador do Universo. E aí eu quero reclamar da vida. Sabe? Aí eu quero dizer que está difícil. Porque Deus não me entende, porque Deus não guarda mim, porque meu Deus do céu, tem gente que não podendo ser bom, criar miséria e ser melhor da desgraça. É o mais sofrido de todo mundo. Se não importa o que você passou, tem criatura que conseguiu sofrer 20 vezes mais. Apegado com a miséria. Gente, nós temos consolo, nós não somos órfãos. Talvez em outro momento eu possa pregar para vocês quanta dor Jesus sentiu para dizer as poucas palavras que ele disse na cruz antes de morrer. Ele já estava em carne viva, inteirinho, uma ferida nas costas. Isaías vai dizer que não havia nele aparência humana para que nós pudéssemos enxergar. E lá no madeiro das cruzes ele se preocupa em nos dar uma mãe. Não é qualquer mãe. Você acha que Jesus teve as últimas frases na cruz para dizer, ele ia dar qualquer coisa para você? Você acha que ele ia perder o tempo dele? Não, ele nos entrega a Maria, porque ele sabia que ela é o exemplo dos exemplos. Não há outro. E Maria é tão exemplo que ela é exemplo das mulheres, é exemplo dos homens também. Porque quantas vezes nós homens temos dificuldade de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Maria é exemplo de submissão. E não é só exemplo de submissão no sentido bom da palavra, não. Porque José quis largar Maria. José ia abandonar ela. E ela teve que confiar que o Senhor ia dar jeito de ela não ficar sozinha. Daí daqui a pouco eles têm que ir para Belém. Com ela grávida, barriga. Eu sei que talvez o jovem não tenha essa ciência. Eu acompanhei a minha esposa grávida todas as vezes. A gravidez dói, é incômoda. Quando a mulher está para parir, ela está para ter um neném ali, aquele barriga enorme, aquele peso todo. Ela tem que subir no lombo do burro e caminhar de cidade em cidade até chegar a Belém. Chega a Belém, está na hora de ter um menino. Não tem uma casa para receber ela grávida. Ela vai parir o menino dentro de uma caverna, vai botar o menino dentro de uma manjedoura, lugar que os animais comem entrar. É o que a gente chamaria hoje de coxo. Dali tem que fugir para o Egito, para uma terra estrangeira, viver como que refugiado, sem saber a língua, sem entender das leis, tudo confiando no Senhor. Quando ela vai apresentar o menino no templo, ainda tem um profeta que vai dizer: olha, você vai sentir muita dor. Esse menino
Maria pega o menino Jesus no templo. Você imagina? Eu sou pai, mas antes que o meu coração parava, se um filho meu sumisse 3 dias. Você imagina Nossa Senhora? Indo e voltando, preocupada com o menino Jesus, até que colocar ele no templo. Depois, assistir todo o Calvário. Mais do que sofrer, gente. Eu não sei, talvez queira Deus que Ele nunca dê a oportunidade para você cuidar de alguém que está sofrendo. É difícil. Você olha para a pessoa sofrendo, limitada, sentindo dor, você não pode fazer nada. Você só pode rezar que Deus cumpra a vontade dele. Aí você olha para a pessoa e a dor aqui, e a dor ali, você não pode fazer nada, você tem que assistir e nega-te ao sofrimento. Não existe, eu acho que, prova de fé maior. E quando é a pessoa que sofre, penso eu que é um alto sacrifício. Você está na caminhada de santificação. Mas assistir quem sofre, gente. Assistir meu pai morrer de câncer. Cuido da minha esposa com câncer. Tem dias que eu entro no meu quarto e digo, Senhor, eu não aguento mais ver minha esposa sofrer. Me dá força, porque o meu coração não aguenta ver ela sofrer. E a barriga enche d'água, os pés enchem d'água, não consegue dormir, não consegue comer. Aí põe um pouquinho de comida, às vezes volta, às vezes se estressa, às vezes se incomoda, às vezes ela não consegue controlar as próprias emoções. Ela chega para mim e diz, eu não sei porque eu ajo assim, eu não consigo me controlar. E não tem nada que você possa fazer, a não ser aceitar o desígnio de Deus. Maria é a maior professora nesse sentido. Ela esteve diante de Jesus até que caiu a última gota de sangue, até que ele entregou. Maria não esteve só diante de Jesus vivo, não. A patrística, a tradição da igreja vai nos ensinar que Maria sabia que o filho ia ressuscitar, pois ela ficou 3 dias diante daquele túmulo. Maria não saiu diante do sepulcro. Até que o seu filho não saísse de lá, ela não sairia também. Você imagina o tamanho da fé daquela mulher. Aí você está diante da sua família que parece que está morta. Aí tem o marido, a esposa parece que está morto. Tem o pai, tem a mãe, parece que está morto. Tem o irmão, tem a irmã que parece que está morto. Você não tem paciência de esperar que Deus haja no coração dessa pessoa. Mas nós não tivemos o maior exemplo de paciência, de fé, de acreditar, de se entregar, de saber que tudo tem propósito. Então por que o nosso coração está cheio de ansiedade? Porque nós não deixamos acontecer conosco aquilo que Maria deixou. Que é a segunda parte do nosso versículo. O Senhor está contigo. A gente gosta de fingir que está sozinho. E passou a adolescência faz tempo, e o cristão está naquele porque ninguém me tem. Porque ninguém nessa vida me ama. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem um Deus que se fez carne só para você. Você tem uma mãe que sofreu tudo para mostrar o caminho para você. Você vai dizer que você está sozinho. Que história é essa? Em nome de Jesus, cai essa maldita dessa frase dos lábios de vocês. Você nunca teve sozinho, nunca. Porque quem tem a graça de Deus, o Senhor está contigo. Igual essa segunda frase que uma primeira, o anjo não fala por acaso. Também é cumprimento de profecia. Lembra do Gideão que se assustou na frente do anjo? O que o anjo diz para o Senhor, para Gideão? O Senhor está contigo, valente guerreiro. A Moisés, o que o Senhor diz? Eu estarei contigo. A Jeremias, que também ele recebe a visita do Senhor, ele é pequeno, ele é criança, não temas, eu estarei contigo. O que o anjo diz para Maria? O Senhor estará contigo. Veja, queridos, a Bíblia inteira, Maria é o cumprimento da profecia. Então não é será que se Maria é, tinha que ser. Tudo que aconteceu com Maria tinha que ser daquele jeito, daquela maneira, para se cumprir toda a profecia. Maria agora então não é uma mulher, Maria agora ela simboliza a
a igreja, ela simboliza a cidade santa, a Jerusalém celeste, onde moram todas as virtudes, onde mora toda a graça. E é com essa mulher que nós somos convidados a estar. Tanto que, como a nossa irmãzinha pregava de manhã, ela estava lá no Pentecostes. E confirmo que a irmãzinha pregou para a gente. Se Maria não tivesse lá segurando as portas, o que estava dentro da tigela? Se ela não tivesse lá para ensinar os discípulos a terem fé, a esperarem que a graça ia acontecer, não tinha igreja hoje. Então eu vejo um monte de gente que vem no grupo de oração, vem aqui no cenário, vem Espírito Santo, mas que o Espírito Santo não tem Maria. Se Maria, ela é a predecessora da graça, aquela que foi primeiro batizada pelo inteiro, porque o anjo vai dizer, a sombra do Altíssimo te encobrirá. Então, ser mariano, querido, ser devoto a Nossa Senhora, automaticamente o Espírito Santo vem junto. Não tem a pessoa sendo devota a Nossa Senhora, não tem o Espírito Santo, porque ela foi a primeira que encheu-se da graça, que foi tocada em profundidade pela presença de Deus. E foi o ser humano. Por quê? Para provar que você também é capaz. Está entendendo? Maria prova que você é capaz. Capaz de suportar a perseguição. Capaz de suportar o sofrimento. Só que ser forte a gente aprende dentro de casa. É verdade. Pode ver. Não é se eu perguntar para vocês assim, um vai dizer que é parecido com o pai, outro vai dizer que é parecido com a mãe, não é verdade? Porque, meus queridos, o que nos transforma é a convivência. É verdade. Agora, como que eu quero ser filho de Maria? Ou seja, ter a cultura familiar que ela tinha, se eu não me relaciono com Maria? Como? Impossível. Impossível. Pois é através da convivência. Então, o que está me faltando, porque às vezes eu vejo pessoas. Então, eu esqueci de me apresentar. Agora que eu me lembro, estou emocionado. Meu nome é Roberto, tenho 4 anos, casado, pai de 4 filhos. E hoje eu trabalho como professor de teologia bíblica na aula particular de ensino bíblico. Talvez, se você achar necessário, você pode falar comigo depois. E atendo também algumas pessoas com terapia bíblica. Falo disso só porque é o seguinte: eu vejo pessoas que ficam procurando defeitos em si mesmo. Aí ficam procurando a saída em si mesmo. Ah, Roberto, eu não sei o que eu tenho. Falta da presença, de uma presença de Deus. Falta de você realmente ver que você é pequeno, que não tem em você aquilo que você precisa para acessar a graça. Que é necessário uma outra presença que possa me indicar onde está a graça, que possa me ensinar a conviver na graça. Para muitas pessoas o que falta? Uma boa vida de oração, gente. Ah, quero viver a castidade. Maria é a mãe da castidade. Por que você não vai conviver com ela, para ver ela? Aí você tenta adivinhar sozinho, aí dá ruim. Aí cai, aí não consegue. Ah, eu tenho um vício, quero largar meu vício. Ah, mas eu não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. Já tentou aprender com Nossa Senhora a ser uma pessoa temperada? Porque o vício é o cúmulo do destempero, não é verdade? Você entender como é que age o vício? Você já comeu uma comida muito salgada? Quem é que já comeu uma comida muito salgada? É bom? Você não sente nem o sabor da comida, é verdade? Porque isso que é o vício, é a mesma coisa que eu temperar minha vida só com um tempero só. Aí dá-lhe sal, aí dá-lhe sal, aí dá-lhe sal, aí dá-lhe sal, aí dá-lhe sal. A hora que você vai provar a tua vida está muito salgado, nem você sabe o sabor que a tua vida tem.
além do que o sol mata, o sol desidrata, o sol corrompe a vida. Se quer ver não querer nascer na grama no chão, joga uma água com sal para você ver, não nasce mais nada. Antigamente era comum que os reis dominadores, quando eles dominavam uma cidade, eles não queriam mais que tivesse atividade, eles mandavam salgar o chão. Não nascia mais planta nenhuma, agricultura nenhuma, bicho nenhum. Aí o que eu fiz é isso, eu queria temperar minha vida, está faltando um monte de coisa, mas eu vou dar só isso aqui. Aí eu encho a minha vida de comida, aí encho a minha vida de videogame, novela, vídeo, Instagram, WhatsApp, pornografia, fofoca, mentira, porque tem nego que é viciado na tal da mentira. A pessoa mente tudo esporte, gente, é de ficar aqui em casa, você vê a pessoa, olha no grão, Deus olha, e mente, não tem nem vergonha na cara, nem ficar vermelho no pico. Tem gente que é viciado, tem inveja. Você não pode ser nada, você não pode ter nada, você não pode usar nem uma roupinha mal ajeitada. Porque você o quê? Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Isso é falta de temperança. Mas às vezes a gente não chega na temperança, não é porque a gente não quer. Às vezes a pessoa é gente boa, às vezes naquele coração há muita boa vontade, mas falta uma presença que nos ensine a dominar a temperança. E aí nós temos Nossa Senhora. Vocês entendem que para muitos de nós o que falta é uma boa convivência com aquilo que é santo. E estaria resolvido. Mas eu não sei o que é simples. Pergunte-se, Nossa Senhora faria isso? Aí se você estiver lá com raiva do seu esposo, se tiver momento de vontade de dar uma reclamada dele, a qualquer pessoa, pergunte se Nossa Senhora ia reclamar de José dos outros. O seu homem que não tem mais paciência com a sua esposa, que quer ignorá-la, pergunte se será que Nossa Senhora ignorou seu José porque ele quis deixar ele. Você jovem que tem medo, pois o Senhor está falando, nunca se pregou tanto, nunca se deu tanta orientação, tanto discernimento. E o que eu mais vejo é quanto mais direção a gente dá, mais o jovem cai na crise de vocação. A vida linda, maravilhosa, louca para frutificar, aí o jovem olha para a tua cara e não sei como fazer, eu não sei. Maria, ela ensina a aceitar o chamado do Senhor com confiança. Então aqui não tem crise de ansiedade, não tem crise vocacional. Aliás, aqui toda crise cai por terra. Vocês entendem? Nunca vai ser uma mulher qualquer. E aliás, esse tempo atrás tivemos um retiro de dons, e nós estávamos no cenáculo Mariano, e aí Deus me botou no coração a seguinte comparação, para você entender também por que Maria não é uma mulher qualquer, e digo para você, tinha que ser como foi. Se existia uma mulher na Bíblia, eu acho que vocês vão acertar fácil, vai ficar meio óbvio. Essa mulher recebeu a graça de ser imaculada, tinha pecado nenhum. Essa mulher era virgem. Essa mulher estava prometida ao casamento ao homem, e essa mesma mulher recebeu a visita de um anjo. De que mulher estou falando? Não, Eva. Sim, está lá na Bíblia, só você ler. Lá no jeito de ver. Eva, antes de pecar, ela era imaculada, não tinha pecado nenhum. Ela não tinha se unido a Adão ainda, virgem. Ela estava prometida a Adão e recebe a visita do anjo. Tá certo que não era o anjo certo, acho que Então, quando diz que Maria ela era virgem, não é será que ela era? Será que podia ser? Não, tinha que ser. Porque o que significa justiça? Qual é a imagem da justiça? Não é a mulher que joga vedado com uma balança e a balança equilibrada? Então, justiça é o mesmo peso dos dois lados. Se a mulher que trouxe a desgraça para o mundo era virgem, a mulher que foi porta do céu
Deus cumprisse aquilo que chama-se justiça. O mesmo peso dos dois lados, a mesma condição que Eva tinha. Só que ao contrário, Eva põe a perder toda a graça, Maria recebe a mesma condição e retifica o erro de Eva. Maria não toma o fruto, Maria se torna em tudo obediente. Então Maria, ela tenha isso guardado no seu coração. Se vier gente de outra denominação querer questionar, não tem como questionar. Questiona isso aqui, ó. Mostra, está aqui, ó. Tinha que ser assim. Agora você pense, se Maria, será que se ela pudesse, ela teria escolhido toda a vida de sofrimento? Quem aqui escolhe sofrimento? Nós também não, filho. Então não fica achando que você é especial, porque a vida traz algum tipo de sofrimento para você. Deixa eu contar uma coisa, amadurece, cresce, e entende que a vida é difícil para todo mundo. Cada um tem a sua cruz para carregar, e a vida de Maria não foi diferente, para você não poder dizer assim, mas a vida dela foi especial. Não, filho. Ela também sofreu, ela também teve medo, ela também se angustiou, ela também chorou. Mas a diferença, a grande diferença que faz assustar até o anjo, é que Maria amava Deus com todo o seu coração. E essa, meus queridos, para mim, é a maior lição que nós deveríamos aprender. Amar a Deus com todo o nosso coração. E quando eu digo todo o coração, eu não estou falando de sentimentalismo, porque na linguagem bíblica, o coração é o centro do raciocínio. E quando a gente diz que tem que amar a Deus de todo o coração, aí por isso que fala de todo o entendimento, com toda a sua força. Quer dizer que a integralidade do ser, no sentido bio, no sentido psíquico e no sentido espiritual, tem que amar a Deus com tudo que é Deus. Senão não vai cantar. Senão vem sofrimento, a gente não entende quem está sofrendo, aí cai. Senão a tentação bate na porta, a gente não entende, a gente quer justificar a tentação, cai de novo. Aí você vai dizer para você, porque assim, ó, e vou abrir uma verdade para vocês aqui. Tem gente que a gente fala assim, mas a pessoa tem que ter rotina. Aí você pega bem bonitinho lá no seu caderninho e escreve às 2 horas da manhã, e aí você põe lá para rezar. Por que todo dia mesmo anotando você não reza? Porque rotina, querido, não tem a ver com escrever em papelzinho, não. Rotina tem a ver com violência. Como que uma coisa vira rotina? Quando eu vou lá e pratico. Você pode escrever, você pode comprar 40 diários, você pode escrever 1000 vezes que vai rezar na Maria. Mas se quando chegar na hora de acordar cedo, na hora de dormir tarde, na hora de sacrificar, você não for violento, você não pegar e rasgar o teu coração e não fizer aquilo que tinha ser feito, nunca vai virar uma rotina a vida de oração. Então sai dessa, de que alguém vai rezar por você, e aí do nada você vai levantar amanhã com vontade de rezar. Não vai! Você vai chegar amanhã, você vai ter menos vontade de rezar. Assim como a gente também não tem vontade de amar. Assim como se a gente esperar a nossa vontade, o nosso irmão morre na necessidade. Porque aquilo que é a graça, nós não temos mais a inclinação natural, o pecado nos tirou a inclinação, então nós temos que nos empurrar. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o céu é dos violentos. Nós temos que ser fortes, firmes, determinados, violentos contra nós mesmos, violentos contra a nossa preguiça, violentos contra a nossa limitação, violentos contra a nossa ignorância. O dia que você for assim, aí você vai começar a ver uma graça diferente na sua vida. Aí você vai começar a entender que tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Porque nem o arrependimento para a confissão é teu. Você que vai se confessar, se você acha que é humilde, que é um humildão, que está aí se confessar, você está pecando, porque nem a graça, o arrependimento do pecado é nosso. Isso é dom, é graça de Deus. E a intercessão de Maria. Agora você imagina o seguinte: a igreja ensina que os santos,
por terem vivido uma vida heróica, Deus escuta o clamor deles. Por isso a gente pede a intercessão disso, né? São Francisco de Assis, Santo Antônio. E não existe essa exclusividade, não, tá? Que é só Santo Antônio que é casamento dele. Não, isso é crendice. Os santos, eles têm um acesso mais íntimo ao coração de Deus, porque eles viveram nessa vida de uma forma heróica. Agora, se um santo que viveu a vida de forma heróica tem um acesso ao coração de Deus, você imaginou ela? Que concebeu o Filho de Deus. Você imaginou ela? Que assistiu todo o Calvário. Você já imaginou a obediência de Maria, o quanto ela não inclina o amor e o coração de Deus? Portanto, essa deve ser a nossa primeira devoção, a nossa primeira oração. Para quem que a gente corre quando a gente quer o afago? Para a mãe. A mãe, é a mãe que a gente corre quando a gente está desesperado, quando tudo está errado. Eu vejo isso lá em casa, né? Às vezes o pai tem a figura de proteção, tem a figura de firmeza, de segurança, mas se os meus filhos se machucam, sendo essa uma ferida física ou emocional, eles correm direto para a mãe. Até mesmo inconsciente, né? Ele tem um nenenzinho de 2 anos, e às vezes ele acorda, mas sabe que a criança idade ele acorda com acordando. Aí eu fui acudir ele, porque minha esposa, por causa do câncer, estava meio cansada na cama. Eu fui acudir ele, e ele mesmo dormindo, ele dizia: não quero papai, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, de olho fechado. Então, até inconscientemente, a primeira inclinação nossa é o colo da mãe. Agora, volta porque eu perguntei: que bicho que a gente virou, que a gente não busca mais o colo da mãe? E o que foi que aconteceu no nosso coração, que a gente desaprendeu a correr no colo de mãe? Hein? Será que vai precisar um chacoalhão severo? Não deixa isso acontecer, querido. Não faz que nem eu, que aprendi a devoção a Maria por não aguentar ver a minha esposa sofrer. Não faz que nem eu, que tem o coração duro, e aí Deus vai precisar proporcionar muito sofrimento para você aprender a correr com o colo certo. Seja mais inteligente do que esse que prega para você. Seja mais sábio. A qualquer sinal de faltar o chão, a qualquer sinal de uma calamidade, de uma provação, de uma dificuldade, vai, querido, sem demora e te lança aos braços de Nossa Senhora. Por isso eu repito, você que acha que por rezar um terço é grande coisa, querido, cada momento do nosso dia que a gente duvidar, está aqui. Busca Nossa Senhora. Você tem que melhorar sua vida financeira, se precisa de um bom emprego, busca Nossa Senhora. Teu filho está longe, está nas drogas como eu tive. Teu filho está perdido como eu já tive, busca na intercessão de Nossa Senhora. Teu casamento está ruim, está difícil, matrimônio está desgastado, busca a intercessão de Nossa Senhora. Você está com dor no seu coração, com problema emocional, busca a Nossa Senhora. Você que não consegue dormir à noite, busca a Nossa Senhora. Você que não tem mais vontade de sair do seu quarto, que tem um espírito de depressão te rondando, busca a Nossa Senhora. Não tem nada que ela não saiba interceder. Não tem nada que ela não possa. E aí lembro do primeiro milagre de Jesus, foi feito pela intercessão de quem? De Maria. Então, se a taça do teu coração está vazia, se está faltando vinho, faltando alegria na sua vida, convida a Nossa Senhora. Qual foi a grande graça das bodas de Caná? A palavra vai dizer que ali estava presente quem? A mãe de Deus. Então, se a sua vida está sem graça, está sem alegria, está opaca, está preto e branco, está sem sabor, sem gosto, enquanto eu rezava por essa pregação, o Espírito Santo me colocava de corações que não sentem mais nem vontade de comer, e gente que não
sente mais o gosto da comida, que gente que não sente mais prazer nas pequenas coisas, que não tem mais vontade de dar um abraço, de dar um beijo. Você que não importa. Convida a Nossa Senhora e diz: mãe, vem fazer parte da minha vida. Porque a hora que ela vê que está faltando vinho, ela vai interceder. Olha que ela vê que você vai fraquejar, que mãe que não vai e não está com o filho no ar, quando vê que ele vai tropeçar. Ela não deixa nem o filho cair no chão. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher que levantou um carro sozinha para o filho sair. E a ciência prova que a descarga emocional de adrenalina foi o que deu àquela mulher a condição. O que a ciência chama de descarga de hormônio, eu chamo de amor verdadeiro. Então, se na tua vida tem um carro dobrado por cima de você, se tem uma montanha de pecado pesando sobre você, chama a Nossa Senhora, tenha certeza que ela é, isso aí bem fácil. Aliás, depois desse encontro em que o anjo é que cumprimenta ela, o anjo vai comer de sacal, Maria foi eleita rainha dos anjos. Você sabe que os anjos estão sob o comando de Maria. Não vai faltar anjo para proteger sua vida. Não vai faltar nada. Nada. Eu vou dar mais um testemunho aqui. Pode parecer simples, pode parecer ridículo. Mas muitos de vocês sabem que eu passei por 2 enchentes. E aí eu disse a minha esposa, desde que eu vim para cá, eu não consegui me acertar financeiramente falando. E graças ao bom Deus, a igreja, vocês, muitos dos que estão aqui, me ajudaram e ainda me ajudam. Tem gente que me ajuda, que chega ajuda que a pessoa nem quer que eu saiba quem é. Rezo muito por esse ano. E estava lá ontem, eu abri um pacote de fralda para o meu filho. E estava pensando em ter que comprar a fralda. Aí eu pensei, de certo, com o dinheiro que ele ajuda na pregação e tal. Eu vou lá procurar a fralda. Eu fui buscar um pedestal para minha menina filmar a pregação para ir para o YouTube. Eu sempre assisti, quer que outra pessoa assista. Ela estava no canal Comentário Católico. Adivinha só o que tinha dentro do porta-malas? 2 pacotes. E eu não pedi. E a pessoa que doou não sabia. Entende? Não vai faltar nada. Nem comida. Nem dinheiro. E muito menos amor. E se você não foi amado como devia, agradeça a Deus. Porque é esse espaço da dor que vem Nossa Senhora te amar. É onde o homem não te amou, ela vem te amar. Então, quanto mais carência o mundo te der, mais feliz você vai ter, porque mais espaço para experimentar o amor dela você tem. E esse é o convite para nós sairmos daqui hoje com a nossa vida. Não é só para viver hoje. Hoje nós temos memória de Nossa Senhora, graças a Deus, padroeiro do nosso Brasil. Ela não cuida só de nós, ela não é só padroeiro do nosso grupo de oração, da nossa camisa, mas ela é padroeiro do Brasil inteiro. Que você entenda que quem está debaixo do amparo da mãe, não falta nada. Não se falta. O que está faltando, na verdade, desculpa eu dizer, é vergonha da nossa cara. É isso que está faltando. De rezar, de pedir, mãe, desculpa, olha, eu não sou teu filho do mais dedicado. Eu sei, mãe, que eu te esqueço muitas vezes. Mas intercede por mim, mãe. Intercede que a minha miséria, que o meu pecado está sendo vencido pela graça do teu filho. Olha, mãe, reza pelo câncer da minha esposa, que eu não sei mais nem como rezar, não sei nem se eu tenho pedido lá. E ela vem, ela é real, não é ideia, não é historinha, é real a presença de Nossa Senhora na minha vida. E se é na minha vida, eu sou o menor de todos aqui. Se é na minha vida, é na vida de vocês também. Porque Deus é justo e Ele oferece a mesma graça para cada um de nós. Feche os teus olhos.
Querido, querida, qual é o impossível da tua vida? Mas eu não estou falando da vida dos outros. Para de pensar nos outros. Eu estou perguntando da tua vida. Qual é o teu limite? Qual é o muro? Você vive dando a cara nesse muro. Você não consegue chegar mais perto de Deus. Você não consegue evoluir na vida de estudo da palavra. Você não consegue evoluir na tua vida de oração. Qual é o muro que o mundo está colocando na tua vida? Você que está indeciso na sua vocação, porque na verdade a vocação mais depende de você dar um sim de uma vez por todas, do que de Deus te falar alguma coisa. Qual, querido? Pensa nesse muro, nessa dificuldade. O ministério vai tocar essa música. E nesse primeiro momento, eu quero que você pense naquilo que está te impedindo de seguir em frente, naquilo que te causa medo, que te tira a esperança, que te tira a vontade de viver.